Em nome da Congregação Braga Leste das Testemunhas de Jeová, é um prazer estender as cordiais boas-vindas a todas as irmãs, os irmãos e também às crianças, aos pequeninos. E esta saudação também é extensiva aos irmãos e irmãs que estão a assistir à reunião através da plataforma Zoom. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma excelente oportunidade para louvarmos o nosso Deus e Pai, Jeová Deus. Por isso iremos entoar um cântico, o cântico 41, com o tema Ouve a minha oração. Ele é baseado no Salmo 54 e a seguir entoarmos o cântico, o irmão Domingos Faria irá pedir as bênçãos de Jeová para esta reunião. Muito obrigado, irmão Domingos, pela bela oração que nos representou ao nosso Criador. Um dos melhores barómetros para sabermos se uma decisão foi corretamente tomada é medir as consequências. Hoje vamos observar um caso real que vai ilustrar exatamente isto mesmo. Nesta reunião, vamos também ser relembrados de como podemos vivenciar esta época do memorial com mais intensidade. Não queremos apenas passar por esta fase cumprindo apenas algumas tradições. Não, queremos vivê-la de coração e cheia de entusiasmo. Como é que podemos fazer isto? Então vamos ter uma parte de 15 minutos só a falar de como podemos tirar o máximo proveito desta altura do ano em que temos o memorial. Mas de seguida vamos dar atenção ao irmão Leandro Oliveira com o tema O Rei Salomão toma uma má decisão. Vamos começar por ver a introdução em vídeo ao livro da segunda livro das Crónicas. Vamos ver a introdução. Introdução ao segundo livro das Crónicas. Originalmente, o primeiro e o segundo livro das Crónicas eram apenas um volume que mais tarde foi dividido em dois. Quem o escreveu foi Esdras, um copista e sacerdote descendente de Arão. O volume foi concluído por volta do ano 460 antes da Era Comum. O livro fala de coisas que aconteceram, maioritariamente, no reino de Judá. Segundo das Crónicas, abrange um período de 500 anos, desde o início do reinado de Salomão, em 1037 antes da Era Comum, até o rei persa Ciro decretar a reconstrução da casa de Jeová em Jerusalém, em 537 antes da Era Comum. Os capítulos 1 a 9 falam do reinado do rei Salomão.
No capítulo 1, Jeová dá sabedoria extraordinária a Salomão para ele julgar bem o povo. Os capítulos 2 a 7 falam dos preparativos que Salomão fez para o templo, dos seus utensílios e móveis, bem como da sua construção e inauguração. No capítulo 9, a rainha de Sabá visita Salomão e fica maravilhada com a sua sabedoria. Depois do reinado de 40 anos de Salomão, o seu filho Roboão torna-se rei. No capítulo seguinte, 10 tribos revoltam-se contra Roboão e formam o reino de Israel que ficava ao norte. Os capítulos 17 a 20 falam do rei Josafá, que faz o que é certo aos olhos de Jeová. Ele até envia príncipes e levitas para ensinar a lei de Deus ao povo. No capítulo 20, Josafá ora a pedir ajuda para enfrentar os exércitos de Amon, Moabe e da região montanhosa de Seir. Em resposta à oração do rei, Jeová faz com que os seus invasores se matem uns aos outros. No capítulo 22, a rainha malvada Atalia extermina toda a linhagem real da casa de Judá, exceto o menino Jeoás. Ele é salvo por Jeozabeate e o seu marido, o sumo sacerdote Jeoiada. Nos capítulos 23 e 24, Jeoás torna-se rei aos 7 anos de idade e Atalia é morta. Seguindo a boa influência do sumo sacerdote Jeoiada, Jeoás faz o que é certo aos olhos de Deus e até chega a renovar o templo. Mas depois da morte de Jeoiada, Jeoás abandona a adoração verdadeira. Quando o filho de Jeoiada o repreende, Jeoás manda matá-lo. No capítulo 26, Uzias torna-se rei. No início, ele faz o que é certo aos olhos de Deus, mas mais tarde torna-se arrogante. Ele até tenta queimar incenso no templo, uma responsabilidade que só pertence aos sacerdotes. Por isso, Jeová atinge Uzias com lepra. Os capítulos 29 a 32 falam do reinado do rei Ezequias, que promoveu com zelo a adoração verdadeira durante toda a sua vida. Durante o reinado de Ezequias, o rei assírio Senaqueribe invade Judá e ameaça Jerusalém. Mas o anjo de Jeová elimina todos os guerreiros valentes, líderes e chefes no acampamento do rei da Assíria. O capítulo 33 fala do reinado de 55 anos do rei Manassés, que fez em grande escala o que era mau aos olhos de Jeová. Sabia que, apesar do rei Manassés se ter arrependido mais tarde, a sua devassidão levou Judá ao declínio moral e espiritual que resultou no seu exílio? Os capítulos 34 e 35 falam do reinado do rei Josias. Ele torna-se rei aos 8 anos de idade e apoia sempre a adoração verdadeira. Ele até inicia uma campanha para eliminar completamente a idolatria. O capítulo 36 fala dos últimos 4 reis de Judá: Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Todos eles desobedecem a Jeová. Apesar dos esforços dos bons reis, Judá continua a afundar-se na apostasia. Por isso, Jeová permite que os babilônios invadam a terra e ataquem Jerusalém. Eles destroem a cidade e levam o povo para o exílio. Esdras conclui 2 Crônicas por avançar 70 anos no tempo, até ao reinado do rei persa Ciro. Ciro faz um decreto histórico e liberta os judeus, dizendo-lhes para reconstruírem a casa de Jeová em Jerusalém. À medida que lê 2 Crônicas, aprenda com os bons e os maus exemplos dos reis. Veja como Jeová abençoa aqueles que o amam. E note como ele preservou a linhagem real de David, que mais tarde originou o Messias, o rei do reino de Deus. Então, como vimos no vídeo, iniciamos o livro de 2 das Crônicas com 9 capítulos dedicados ao reinado de Salomão. E hoje nós vamos ver uma lição específica, uma lição de uma má decisão do rei Salomão.
E aqui no livro de Deuteronômio 17:16, que temos o texto no nosso manual, tem aqui instruções que Jeová deu para um futuro rei. E nós vamos ver aqui esta instrução específica. No 16 diz: o rei não deve adquirir muitos cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos. E qual foi a decisão que o rei Salomão fez? No livro de 2 das Crónicas, o capítulo 1, versículo 14, logo a seguir diz: Salomão acumulava cada vez mais carros de guerra e cavalos. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, e mantinha-os nas cidades dos carros de guerra e em Jerusalém, perto do rei. Então, será que Salomão obedeceu a estas instruções para Jeová? Claramente não. Ele fez o contrário ao que Jeová tinha dito. E é interessante que provavelmente não foi do dia para a noite que ele acumulou toda esta 12.000 cavalos, porque o texto diz acumulava cada vez mais. Então ele cada vez ficava com mais. Foi possivelmente gradual que fez esta mudança. E é interessante também que em Israel não tinha havido uma força militar como esta, nunca, senão neste tempo de Salomão. E isto era por causa da ordem de Jeová. Não acumulem para vocês um exército grande, não é? Porquê é que esta era uma má decisão? À primeira vista, parecia estar a proteger o povo, Salomão, não é? Ele pediu a Jeová sabedoria, estava a usar a sabedoria que Jeová lhe tinha dado, pelo menos em alguma, não é? Mas porquê é que era uma má decisão? Conseguimos ser por 2 pontos. Porque era uma ordem direta de Jeová. Nós vimos no texto de Deuteronômio, não é? Portanto, ele ao fazer isto, era como se estivesse a confiar mais em cavalos do que em Jeová, não é? Mais em carros de guerra como em Jeová. E também porque era mesmo para isso que Jeová tinha dado esta ordem. Era para quando eles guerreassem contra outras nações, eles sabessem que estavam a depender de Jeová, para não confiarem neles mesmos. Jeová deu essa ordem mesmo para isso, para eles saberem, não, é Jeová que nos está a salvar. Outra razão que isto era uma má decisão é porque isto trouxe problemas para outros, não é? Trouxe problemas para muitas pessoas. É claro que durante o reinado de Salomão houve paz relativa, durante a maioria do reinado, e eles tiveram uma vida boa, mas depois, diz aqui o nosso manual, que ele começou a colocar fardos pesados sobre o povo. Porquê? E vemos na imagem isso. Porque é que isso possivelmente aconteceu? Onde é que eles iam guardar 12.000 cavalos? Já imaginou o que é que são 12.000 cavalos a passar em frente à sua casa? Se calhar passavam durante muitas horas, mas isto tinha que ser guardado em algum lado. Vemos na imagem, e a Bíblia diz que Salomão tinha cidades armazém, cidades dos carros de guerra e cidades para os cavaleiros. Tudo isto tinha que ser construído, mantido, alimentar os cavalos, muita gente envolvida, muito tempo, e vemos aí também o povo a trabalhar arduamente. Portanto, provavelmente foi por causa desta evolução gradual que o povo veio a sofrer. Portanto, também aprendemos que as nossas decisões, principalmente aquelas que vão contra uma ordem direta de Jeová, vão ter consequências em nós, consequências nas pessoas que nos rodeiam e na nossa família, principalmente. Então, quando é a lição que nós queremos tirar é confiar em Jeová e não em cavalos, não é? E para nós também não vamos conseguir ultrapassar a grande tribulação por nossos próprios méritos, por causa do dinheiro que nós temos. Não é? Nós não queremos confiar no dinheiro, nos cavalos, nos carros, ou nos cavalos dos carros. Não é por causa do nosso carro que vamos conseguir fugir a alguém. Nós vamos conseguir sobreviver porque Jeová nos vai salvar. Ponto. E a organização diz-nos muitas vezes, para mantermos uma vida simples, e assim fica mais claro que é Jeová que nos está a salvar. Portanto, é a lição que aprendemos hoje. Confiar em Jeová e não em cavalos ou em coisas materiais. Muito obrigado, irmão Leandro, por destacar os pontos principais e as lições que aprendemos da má decisão deste homem que foi dotado de tanta sabedoria. Portanto, encontramos na Bíblia muitas lições práticas e também encontramos na Bíblia muitas pérolas espirituais. Por isso, de seguida, vamos considerar esta parte e o irmão Henrique Soares irá dirigir esta consideração. Vamos então começar por ler um texto, está no segundo livro das Crónicas, capítulo 1, versículos 11 e 12.
Irmã Fátima Martins. Deus disse então a Salomão: visto que esse é o teu desejo de coração, e não me pediste riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos que te odeiam, nem pediste uma vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, sobre o qual te fiz rei. Irei dar-te sabedoria e conhecimento, mas também te darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei teve antes de ti, e como nenhum terá depois de ti. Obrigado, Irmã Fátima. Então a pergunta é: o que é que este relato nos ensina sobre as nossas orações? O irmão António Martins. Temos que pedir sabedoria e conhecimento nas nossas orações a Jeová. Obrigado, irmão António. A irmã Dulce. Este relato ensina-nos que Salomão não estava preocupado com a sua própria pessoa, porque o versículo 9, antes de fazer este pedido por sabedoria e conhecimento, no versículo 9, Salomão disse: ó Jeová, que a tua promessa a David, meu pai, se mostre fiel. Portanto, Salomão estava preocupado com a promessa que Jeová tinha feito a David. E qual era essa promessa? De colocar sempre um descendente no trono de David. Porquê? Porque essa descendência iria levar ao prometido Messias, que iria ser rei e iria redimir toda a humanidade. Portanto, esta oração tinha por objetivo alcançar alvos muito mais grandiosos que a sua própria pessoa. Isto ensina-nos também que, quando oramos a Jeová, não devemos estar 100% focados nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, mas, acima de tudo, focados no grandioso propósito de Jeová. Obrigado, irmã Dulce. Vamos passar à próxima pergunta. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? O irmão Luís Miguel. É interessante, no segundo livro das Crónicas 1:17, nas referências cruzadas leva-nos para os livros dos reis, onde nós vemos lá que Jeremias deu mais detalhes sobre o comércio dos cavalos e dos carros. E a Bíblia diz então que um carro custava 600 moedas de prata e um cavalo 150, ou seja, 25% de um preço de um carro. E segundo o livro da Arqueologia e a Religião de Israel, o historiador grego Heródoto e ainda algumas descobertas arqueológicas confirmavam que realmente existia este comércio intenso de cavalos e carros durante o reinado de Salomão. Havia então uma taxa de câmbio estabelecida de 4 cavalos para um carro egípcio, ou seja, comprova os valores da Bíblia. Mais uma vez podemos mostrar à pregação que tudo o que a Bíblia diz, nos mínimos detalhes, ela é exata. Obrigado, irmão Luís, pela pesquisa histórica. Nos uma irmã Elizabeth dos Santos. Salomão, embora tenha sido abençoado por Jeová, ele com o tempo começou a fazer coisas contrárias às ordens de Deus. E em 2 de Crônicas 1:14 vemos uma delas: acumular forças militares, como se suas vitórias viessem dessas forças militares em nome de Deus. Então não importa quanta sabedoria nós tenhamos, ela de nada vale se não tivermos um coração obediente, pois um coração obediente vai nos ajudar a ver que as ordens de Jeová são justas. Já a sabedoria pode nos fazer achar que somos mais sábios do que Deus. Então devemos obter sabedoria, mas sempre ter um coração obediente. Obrigado, irmã Elizabeth. O irmão Moisés, aqui à frente. Segunda de Crónicas 2:2 diz-nos aqui que Salomão recrutou 70 mil homens como trabalhadores comuns, 80 mil como cortadores de pedras nos montes e 3.600 como supervisores. Mas o que me chamou a atenção aqui foi os 70 mil homens como trabalhadores comuns, ou como a nota diz, como carregadores. Jeová inspirou Esdras mesmo aqui a escrever nesta parte comuns. Ou seja, isto mostra bem que Jeová está atento ao que nós fazemos. Por muito que nós façamos algo que possa ser comum ou banal, Jeová vê-nos. E desde que a nossa motivação seja correta, Ele dá-nos valor mesmo que seja algo mesmo pequenino. Obrigado, irmão Moisés. A irmã Cristina Cabral. Usado e não abusado. Falamos de quê? Do vinho. O versículo 10 do capítulo 2. Foi usado de forma sábia por Salomão como meio de pagamento para os materiais de construção.
Isto remete-nos para a sabedoria divina de Jeová, que criou este ciclo da fermentação para que pudéssemos usar o vinho. E nós estamos perto da comemoração da morte de Jesus. E nós sabemos que o vinho anteriormente, na Páscoa, não era usado, só após o exílio babilónico. E de forma correta, Jesus usou na refeição na Páscoa e na refeição noturna do Senhor. Então, de forma sábia, também assim como Salomão fez, usou o vinho, é sábio nós estarmos presentes na comemoração da morte de Jesus. Obrigado, Maria Cristina. O irmão Emílio Moutinho. Eu encontrei um destaque interessante aqui em 2 de Crónicas, capítulo 4, versículos 4. E ali lemos que a base do mar de metal fundido no átrio do templo eram 12 touros de bronze. Achamos curioso este aspecto. Porquê? Será que estes touros não violaram o segundo mandamento que proibiu o povo de fazer imagens? A resposta é não. E sabem porquê? Porque este mandamento não proibiu por completo fazer imagens ou representações, mas apenas fazê-los para a adoração. E temos até 2 exemplos na Bíblia que confirmam isto. Por exemplo, Moisés fez aqueles 2 querubins para a Arca do Testemunho, por exemplo, que ficavam em cima. Ele também fez como se diz, a serpente de bronze, para a qual os israelitas olhavam para que não, depois de ser picados, para que não morressem. Isto o que é que mostra? Que, de facto, não existe nenhuma violação da lei de Deus contra este segundo mandamento, mas antes observou-se um desenho arquitetónico muito apropriado e até bonito. Obrigado, Magnídio. O irmão José Ernesto, ao lado. Segundo as Crónicas, capítulo 2, versículo 17, diz que Salomão fez o censo, não de todos os israelitas, mas somente dos residentes estrangeiros. E é muito interessante que há uma sentinela que menciona que o residente estrangeiro, e que era aquele que passava por Israel, mas não parava, ou era aquele que passava e parava só temporariamente, não tinha nenhum direito em Israel, exceto a hospitalidade. Era um direito sagrado, diz a sentinela, de 15 de agosto de 61. Até na tenda de um inimigo, um residente forasteiro em Israel podia se sentir seguro. Isto mostra a importância da hospitalidade e de nós também sermos hospitaleiros, porque até temos tantos irmãos do estrangeiro, de fora, então estender também o nosso amor a esses irmãos. Obrigado pelo lembrete, irmão José Ernesto. A irmã Gabriela Fernandes, aqui ao meio. Segundo a Crónicas 3.3, também mostra que Salomão lançou fortes alicerces na casa de Deus. Isso lembra-nos também do alicerce da nossa fé, que nós temos de ter, que deve ser o fundamento da nossa fé. Até que Jesus disse que se nos colocarmos a nossa fé nele, nós não seríamos desapontados. Portanto, a nossa fé deve estar firmemente alicerçada na confiança absoluta em Jeová e Jesus, para assim, quando vierem tempestades e dúvidas, a nossa fé permaneça em pé. Obrigado, irmã Gabriela. O irmão António Gonçalves. É interessante, em 2 das Crónicas 3:6, diz lá que foi incrustada a casa de Jeová com belas pedras preciosas. Cerca de 1000 anos depois, quando João teve a visão do ambiente espiritual de Jeová, também é utilizado pedras preciosas para descrever a beleza do ambiente de Jeová. Então quer dizer que Jeová aprecia muito a beleza, não é? Especialmente a beleza espiritual. E a beleza espiritual muitas vezes está associada também a metais preciosos e a pedras preciosas. E mais, nós temos ou fomos dotados com a capacidade de fazer luzir esse ensino da parte de Jeová a outras pessoas. E nós estamos numa época, um ponto alto de nós fazermos isso, através do nosso empenho no ministério, em convidar as pessoas para o memorial. Obrigado, irmão António. A irmã Celina, ao lado. Gostaria de voltar só num detalhe sobre a oração que Salomão fez a Jeová. É interessante que Jeová viu exatamente o que era valioso ao coração de Salomão por 2 coisas. Por aquilo que Salomão pediu, mas também por aquilo que Salomão não pediu. É interessante, ele pediu sabedoria e conhecimento, mas não pediu riquezas, nem bens, nem honra. Então, isso também ajuda-nos a avaliar também um bocadinho as nossas orações. O que é que nós pedimos mais a Jeová, mas também o que é que não pedimos. Jeová também valoriza isso. Então, é bom fazermos uma autoanálise para ver o que é que está realmente na sede do nosso coração.
se desejamos mesmo conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento, se realmente os interesses do reino estão mesmo no nosso coração e se essas orações forem mais mecânicas e superficiais do que profundas, então realmente é o momento de tomarmos tempo para meditar nos atos de Jeová. Obrigado, irmã Celine. Muito obrigado a todos os irmãos. Obrigado, irmão Henrique, e a todos os irmãos que comentaram e se prepararam tão bem para encorajar a todos. Neste ponto, convidamos os irmãos que têm parte na sala B a poderem deslocar-se para lá, então para assistir às designações de estudante. Aqui neste salão principal, iremos dar atenção à leitura feita pelo irmão Moisés Paiva. Então vamos escutar a leitura do segundo livro das Crónicas, capítulo 4, os versículos 7 a 22. Então fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e fez 100 tigelas de ouro. Em seguida, fez o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, assim como as portas do pátio grande, e revestiu de cobre as suas portas. E pôs o mar do lado direito da casa, a sudeste. Irão também fez os recipientes, as pás e as tigelas. Assim, Irão terminou o trabalho que fez para o rei Salomão na casa do verdadeiro Deus. As 2 colunas e os capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, 2 filas de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela que ficavam nas colunas, os 10 carrinhos e as 10 bacias nos carrinhos, o mar e os 12 touros debaixo dele, e os recipientes, as pás, os garfos e todos os utensílios relacionados. Irão-Abi fez todas estas coisas de cobre polido para o rei Salomão, para a casa de Jeová. O rei fundiu-as no distrito do Jordão, em argila grossa, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes utensílios em grande quantidade. O peso do cobre não foi calculado. Salomão fez os móveis e todos os utensílios para a casa do verdadeiro Deus. O altar de ouro, as mesas onde ficavam os pães da proposição, os candelabros e as suas lâmpadas de ouro puro, para ficarem acesas diante do compartimento interno, de acordo com as exigências, as flores, as lâmpadas e os apagadores, de ouro, o ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as taças e os braseiros de ouro puro. E a entrada da casa, as portas internas para o Santíssimo e as portas do templo, tudo de ouro. Então, estas leituras são muito boas porque nos ajudam a progredir espiritualmente e também, ao fazermos isto, estamos a cuidar de que a palavra de Deus esteja sempre presente na nossa mente. E tem sido muito apreciado por todos o teu progresso espiritual. Tinhas a trabalhar o ponto número 10, varia o volume, a emoção e o ritmo. Então, este ponto de estudo ajuda-nos a perceber a necessidade de transmitir sentimentos através das palavras. E não era fácil trabalhar este ponto com esta descrição de utensílios. Parece que não havia aqui grande possibilidade de transmitir sentimentos. Mas a verdade é que mesmo em descrições nós conseguimos transmitir sentimentos, usando a variação do volume da emoção e até do ritmo, conseguimos, por exemplo, mostrar dimensão, riqueza. Por exemplo, ao final do versículo 22, até diz as portas internas para o Santíssimo. Conseguimos dar uma ênfase mostrando que esta parte era uma parte muito santa do templo de Jeová. E a última expressão era tudo de ouro. Podemos dizer, tudo de ouro. Quer dizer, para transmitir um sentimento que mostra dimensão e também, no fundo, a riqueza deste espaço. Agradecemos muito porque vimos que fizeste este esforço.
poderás continuar a fazer este esforço, mesmo quando há descrições, tentar mostrar a dimensão das coisas através da leitura. Mas muito obrigado. E assim terminamos esta primeira secção, Tesouros da Palavra de Deus. Vamos agora para a segunda secção, Empenhe-se no Ministério. Vamos prestar atenção à irmã Ana dos Reis e à irmã Meira Santos, que vão mostrar como podemos apresentar o convite para o memorial. Ana, eu pensei que você já tivesse ido embora. Você já está aqui? Maíra, ainda estou aqui, estou à tua espera. Na verdade, eu quero lhe fazer um convite. Um convite? Que eu saiba, você já é casada e até não comemora aniversário, né? Então, estou curiosa para saber que tipo de convite seria esse. Maíra, você está certa. Eu já sou casada e muito bem casada, graças a Deus, né? Mas, na verdade, o convite que quero lhe fazer é referente a um aniversário da morte de Cristo. É um aniversário em que eu e todas as testemunhas de Jeová no mundo todo têm comemorado. E fizemos isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo deu essa ordem. Eu sei que a Maíra gosta de ler, por isso eu vou lhe mostrar onde Jesus deu essa ordem. Na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Por favor, Maíra. Ele tomou também um pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em vosso benefício. Persista em fazer isso em memória de mim. Notou, Maíra? O próprio Senhor Jesus Cristo deu essa ordem. Por isso, este ano não será diferente como os outros anos. No dia 4 de abril, numa terça-feira, vamos comemorar a morte de Cristo. E eu preparei o teu convite. Aqui está. Memorial da morte de Jesus. Interessante. Maíra, na verdade o convite é só um, mas ele é válido para 2 eventos importantes. Porque na semana anterior ao memorial, no dia 1, no sábado, vamos assistir a um discurso especial com o tema Você pode encarar o futuro com confiança. E o próprio convite faz questão de mencionar a data, a hora e o local para os 2 eventos. Ah, que legal, gostei desse tema. Agora, eu queria saber se eu posso levar meu marido. Tem outro convite? Mais uma parte boa, Maíra. O convite é só um, mas é válido para toda a família. Por isso, pode levar teu marido, pode levar tua prima, tio, quem quiser. Ai, Ana, que legal. Obrigada por esse convite, tá? A gente vai sim. Obrigada. Ok, Maíra. Beijo, até amanhã. Até. Okay. Muito obrigado também à irmã à irmã Ana dos Reis e Meira Santos. Obrigado pela designação que nos proporcionaram e que nos dá uma ideia de como podemos oferecer o convite para o memorial, e também dá aqui várias possibilidades, porque às vezes as pessoas mostram interesse fazendo algumas perguntas e então podemos responder de forma muito simples. Tinha a trabalhar o ponto número 2, que é precisamente o ponto fala de modo natural. Ora, isso foi observado, não é? Falar de modo natural não é apenas falar de um modo extemporâneo. Significa que, ao falar de modo natural, estamos a falar segundo as nossas convicções. E quando fazemos isso, nota-se que estamos a falar de coração, não porque decoramos alguma coisa. Neste caso, a apresentação do manual de atividades. E foi isso que observamos. A irmã pôde explicar que eram 2 eventos, o significado e a importância que tem para nós e também para as pessoas que convidamos. Sem dúvida que foi uma excelente forma de mostrar naturalidade ao falar. Agradecemos muito e agora vamos à revisita. Vamos prestar atenção à irmã Maria Almeida e à irmã Adriana Braga. Essa sua comida, Adriana, estava tão boa. Olha, muito obrigada por me oferecer o almoço hoje, viu? Bem, Maria, você sabe que eu gosto de cozinhar e também de receber elogios. Obrigada. Olha, falando nisso, queria te elogiar pela sua preocupação com a espiritualidade sua e também da sua família. Mas, olha, eu estou curiosa. Me conta aí, você falou com ele sobre o memorial? Eu falei para toda a minha família e eu vou arrastar todo mundo comigo. Prepara um lugar lá para mim, viu, Maria? Tá bom. E também hoje você ficou de me falar sobre o estudo da Bíblia, como é que funciona? Sim, é verdade. Eu já trouxe aqui comigo a brochura
que é assim como uma introdução sobre o que a Bíblia ensina. E eu gosto sempre de dizer, Adriana, que a Bíblia era como se fosse assim um manual, sabe? Que Deus deixou de um pai para filho. Então Deus deixou para nós, eu acho, dessa maneira, sabe? E eu acho que a Bíblia é isso mesmo, é um manual de como a gente viver feliz. Eu achei lindo essa sua comparação, né, sobre a Bíblia. Eu nunca havia pensado na Bíblia nessa perspectiva. É claro que eu sei que a Bíblia ele é um livro sagrado, mas eu não vi a Bíblia assim útil para os nossos dias. E como que é o estudo nessa brochura, Maria? Então, a brochura tem sempre um tema, e depois tem perguntas, depois tem texto da Bíblia, que nós falamos sobre eles. Além da brochura, também tem um vídeo que eu quero te mostrar. Deixa eu pegar a brochura. E daí, olha, aqui está a brochura. E eu vou te mostrar um vídeo, para você ver como é que funciona. Então, o que você achou do vídeo? Eu achei muito interessante. Estou gostando muito do que eu estou vendo aqui com você. Então, o vídeo, ele mostrou que não se ensina tradições religiosas, né? Também a gente pode escolher o dia, o horário, o local e até a duração desse curso da Bíblia, né? E também o que eu achei interessante é que o material é gratuito, né? É verdade. E pelo que eu vejo aqui, o material é muito de qualidade. Então, você percebeu que no vídeo lá diz que a Bíblia tem ajudado muitas famílias a terem uma vida melhor, a serem mais felizes. Eu também desejo isso para minha família. Então, se você quiser, olha, eu já trouxe. Essa brochura é sua, também a Bíblia, e são suas. Quando você quiser começar um estudo, é só você querer e a gente pode combinar. Eu já estou pronta, então. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente pode fazer o estudo no mesmo horário do almoço. Ai, que bom, então. Então, combinado. Temos 10 minutos ainda. Então vamos comer a sobremesa. Não. Eu acho que eu vou ter que te elogiar de novo, hein? A Maria e a irmã Adriana foi uma revisita muito gastronómica, com sobremesa e tudo, e um estudo bíblico ainda por cima. Portanto, era a refeição completa. Obrigado pela designação. Aproveitaram as ferramentas que a organização disponibiliza, não só a brochura, também o vídeo, e achei interessante e é relevante realçar isso neste ponto, que é oferecer a brochura e a Bíblia. Portanto, é bom que a pessoa tenha os manuais com ela. Pode ser em formato digital, algumas pessoas preferem, mas também pode ser em papel. A pessoa não deixa de estudar a Bíblia, de conhecer a Jeová, se não tiver, por exemplo, um dispositivo eletrónico que suporte a aplicação JW. Por isso é muito importante nós fazermos isso. Além disso, foi também marcado o dia do estudo, já foi marcado. Portanto, é muito importante. A organização salienta a necessidade de nós estabelecermos esses compromissos com as pessoas. Isso vai ajudar a pessoa também a sentir a necessidade de até se preparar para o estudo. Tinha o ponto de trabalhar número 17, falo de um modo fácil de entender. A melhor forma de fazermos isso é por usarmos frases curtas e simples. Aliás, as publicações nestes últimos anos têm optado muito por isso. Frases curtas e simples. Detalhes excessivos acabam por entupir a mente das pessoas e desviá-las dos pontos principais. Portanto, a ideia então é frases curtas. E a irmã exatamente fez isso. Portanto, podemos aprender também hoje a usar uma linguagem que seja fácil de entender. Obrigado. E agora vamos ao estudo bíblico. Vamos prestar atenção ao irmão Ruben Branco e ao irmão Ezequiel Ferreira. Agora que já vimos o que é que nós temos de fazer para Deus ouvir as nossas orações, agora vamos começar a entrar um pouco sobre como as nossas orações devem ser feitas, que é de coração. Como é que tu foste ensinado a orar, Ezequiel? A mim ensinaram uma oração do Pai Nosso, é essa oração que eu faço.
E é uma oração excelente, foi o próprio Jesus que a ensinou. E podemos tirar muitas coisas boas dessa oração de Jesus. Por exemplo, ele começa por mencionar a santificação do nome de Deus, o reino, a vontade de Deus. E quando incluímos estes assuntos nas nossas orações, achas que estamos a pedir a Deus coisas relacionadas com o nosso dia-a-dia, assuntos pessoais? Não, são mais relacionados com coisas de Deus, não é? É isso mesmo. Mas quando as incluímos nas nossas orações, estamos a demonstrar que a vontade de Deus é importante para nós. Mas depois Jesus mostrou que podemos orar sobre outras coisas também importantes. Depois ele começa por dizer que devemos pedir o alimento para o dia, pedir o perdão, pedir que nos livre da tentação. E estas coisas, já achas que são assuntos mais pessoais, mais nossos? Aí sim, já noto que são coisas mais pessoais que nós pedimos. E se pensarmos bem, quando nós oramos sobre estas coisas, estamos como que a dizer que dependemos de Jeová e de Deus para nós podermos ter estas coisas. Então, de uma forma, vimos que no início desta oração que Jesus mencionou, a oração do Pai Nosso, a oração modelo, no início da oração é com relação às coisas de Deus e depois também alguns assuntos pessoais. E é este o conceito que nós temos da oração, incluir coisas que sejam de acordo com a vontade de Deus e também algumas coisas pessoais que nós queremos incluir nelas. Agora, algumas pessoas foram ensinadas a fazer isto de modo repetitivo, dizer sempre a mesma coisa. Será que era isso que Deus queria? Vamos deixar que seja Deus a responder. Vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 7. Queres ler, por favor? Sim. Quando orares, não digas as mesmas coisas vez após vez, como fazem as pessoas das nações, pois imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Então, à base do que leste logo no início deste versículo, menciona quando orares, esta oração que Deus quer, achas que é uma oração repetitiva? O que é que diz lá? Não, aqui diz que não digas as mesmas coisas vez após vez. É isso. Então não quer dizer que é pela quantidade de palavras que nós usamos, ou quantas vezes fazemos a mesma oração do mesmo modo, mas sim o que as palavras significam para nós, que têm de vir do nosso coração. O que é que tu achas que podes tu fazer para que as tuas orações não sejam repetitivas? Bom, se calhar posso pensar um pouco antes, não é? Antes de fazer a oração, para não fazer uma oração com palavras repetidas. É isso mesmo, Ezequiel. A preparação de uma oração é a forma de nós fazermos uma oração que não seja repetitiva. E até temos aqui uma sugestão no parágrafo que diz que basta pensarmos todos os dias sobre uma bênção que Jeová nos deu nesse dia e agradecer por isso. Se fizeres isso todos os dias da semana, vais ver que consegues orar sobre 7 coisas diferentes todos os dias. Achas que consegues em cada dia encontrar um assunto pelo qual possas agradecer a Jeová? Sim, claro. Acho que nem preciso pensar muito, não é? Nós por acaso temos muitas bênçãos de Deus. Como nos mostra aqui então esta sugestão, ao fim de 7 dias já terás orado de 7 formas diferentes. E aos poucos vais começar a orar como que se fosse uma conversa muito mais próxima com um amigo real e uma conversa muito mais íntima. E aí sim vais poder expor uma conversa cada vez mais de coração. Gostavas de ter este tipo de comunicação com Jeová? Claro, sim, gostava muito. Então nós, como vimos hoje, está ao alcance de todos nós. Podemos ter este tipo de comunicação com Jeová. Agora precisamos encontrar os assuntos pelos quais orar. E aí vai ser mais fácil termos uma oração de coração. E aqui esta imagem que nos mostra aqui no livro, o que é que esta imagem te faz pensar? Que tipo de conversa é que achas que esta família está a ter? Bom, aqui podemos ver uma conversa entre os pais e o filho, uma conversa sincera, não é? Pelo que vejo. É isso mesmo. Até pela linguagem corporal da criança, vemos que ela, com os gestos, a forma como está, parece que está a sentir aquilo que está a dizer, está a falar mesmo de coração. Vê-se também que o pai está atento ao que o filho diz, não é? É isso mesmo. Então isto acontece da mesma forma com a nossa oração com Jeová. Ele quer ouvir a nossa oração, mas da mesma forma como nós gostamos de ouvir os nossos filhos a falar de coração daquilo que os preocupa, então Jeová também espera o mesmo de nós, quando nós comunicamos com Ele, que sejam palavras que nós tenhamos a sair do nosso coração. De que forma então é que tu achas que agora que vimos este assunto, que tu achas que Deus quer que nós façamos a oração? De forma repetitiva ou de coração? Não, de coração, de forma sincera, não é? É isso mesmo, Ezequiel. Muito bem. Agora que já vimos como é que Deus quer que as nossas orações sejam,
Nós precisamos de saber e entendê-las, que elas são um presente dele para nós. Vamos ver isso já a seguir. Obrigado, irmão Ruben e ao irmão Ezequiel pela demonstração de um estudo bíblico, modelo, que nos mostrou como se pode dirigir um estudo bíblico a falar de um tema que é muito pessoal, visto que a oração é uma forma de comunicação com Deus. O ponto a trabalhar era o ponto número 9, uso de recursos visuais, e foi usada precisamente a gravura que estava na lição. O escravo coloca estas ferramentas para nós podermos usar, e a brochura Leitura e Ensino até sugere a ideia de convidar a pessoa a explicar o que vê. E então tu fizeste isso, não é? Providenciaste essa oportunidade, abriste espaço para que o estudante pudesse explicar de coração aquilo que estava a ver. Mas já antes tinhas mostrado imagens, não imagens numa gravura, mas sim a imagem que sugere a própria Bíblia, ver Jeová como Pai. Isso é uma imagem que surge na nossa mente. E é curioso que o nosso cérebro vale-se muito das imagens. As imagens são, como dizia um neurocientista, são a moeda universal da mente. Por isso é muito importante usarmos imagens. Temos que colocar imagens a flutuar pelo ar, quer seja as gravuras que estão nas publicações, quer também aquelas ilustrações e imagens que a Bíblia sugere. Um aspecto muito importante que também gostaria de realçar é a importância de fazer perguntas, de envolver o estudante, não apenas declarar factos, mas ajudá-lo a compreender, e visto que vocês ambos são pais, usaste também essa experiência mútua para ajudar a compreender melhor como é que Jeová se sente quando nós conversamos com ele. Portanto, foi aqui um momento muito rico para a nossa pregação, para dirigirmos estudos bíblicos com esta nova ferramenta. Obrigado. E assim terminamos a secção Empenhe-se no Ministério, e agora vamos à terceira secção, Viver como Cristãos. Por isso, neste momento, é um momento apropriado de podermos nos levantar para honrar Jeová por cantar um cântico. É um cântico 19, um cântico lindíssimo, com o tema A Ceia do Senhor, e é baseado em Mateus capítulo 26, os versículos 26 a 30.
a letra deste belo cântico transportou-nos para o dia 4 de abril. Mas até lá impõe-se o tema desta designação. Vai estar preparado para o dia mais importante do ano? Prestemos atenção ao irmão António Gonçalves. Por que o dia mais importante do ano? Quando pensamos nesse dia especial, o que é que nos vem à mente, não é? Certamente ocorrem duas coisas. Primeiro, Jesus morreu para defender a soberania do seu Pai, Jeová Deus. Satanás falsamente acusou aos humanos de servirem a Deus por interesse, não é? Por isso, a morte fiel de Jesus veio provar que essa alegação de Satanás é falsa. Mas também lembramos de outra coisa, do grande amor que foi demonstrado por Jeová e por Jesus pela humanidade. Imaginem, enviar o seu próprio filho para morrer, para dar a sua vida perfeita, como humano perfeito, em troca da vida, ou para resgatar a vida de todos. Conforme diz em Mateus capítulo 20, versículo 28, em troca de muitos. Dar a sua vida em troca de muitos. Bem, o que é que você sente quando medita, quando você pensa neste ato, no maior ato de amor da história? Bem, certamente sente gratidão. Como é que nós podemos demonstrar gratidão? Vamos considerar duas formas. Primeiro, em obediência daquilo que Jesus disse, que até já foi considerado o texto, não é? Lucas capítulo 22, versículo 19, persistir em fazer isto em memória de mim. Não é? Então não queremos perder por nada esta ocasião. Essa é a ocasião mais importante do ano. Queremos estar presentes na comemoração da morte de Jesus Cristo. Então esta é uma forma de mostrar gratidão. Segunda forma, nós não queremos medir esforços para convidar todas as pessoas que possamos alcançar para estarem também conosco presentes na comemoração da morte de Jesus Cristo. Por isso nós estamos nestes meses especiais de março e abril intensificando a nossa atividade no ministério para alcançar estas pessoas. Você já tem a sua listinha de convidados? Há quem tenha uma lista quase quilométrica. Vamos usar essa nossa lista de convidados, pessoas que conhecemos, do nosso relacionamento profissional, da nossa família. Bem, mas já que estamos a falar de convites, não é, de convidar, como é que está indo a nossa campanha de convidar as pessoas aqui no nosso território? Bem, já faz hoje 9 dias que iniciamos a campanha. A Congregação Braga Leste recebeu cerca de 6.800 convites, mais ou menos, à volta disto. Destes, 5.000 já foram levantados pelos irmãos, ou seja, está em posse dos irmãos e grande parte deles já está em posse das pessoas. Por isso, os irmãos merecem muito ser elogiados pelo vosso empenho. E o território? Bem, cerca de 40 e poucos % dos territórios estão também na mão dos irmãos. Os irmãos estão trabalhando intensivamente. Mas queremos ver se fazemos o resto do território. Quase 60% ainda falta ser levantado para ser trabalhado. Ainda temos alguns dias, por isso pedimos a bênção de Jeová para conseguirmos também alcançar as pessoas desses outros territórios. Bem, os irmãos também têm tido muitas excelentes experiências e têm partilhado experiências. Algumas das experiências gostaríamos de entrevistar os irmãos que se voluntariaram a contar as experiências. Muitos outros irmãos também as têm, mas vamos ter uma noção de como está correndo tão bem esta campanha, queridos irmãos. Vamos começar aqui por entrevistar o irmão Henrique Soares. Irmão Henrique, sabemos que costumas ter uma boa lista de pessoas a convidar, de colegas de trabalho. Por exemplo, queres nos partilhar uma das tuas experiências de convidar um colega de trabalho? Sim, ao longo dos últimos meses tenho vindo a dar testemunho informal a alguns colegas e decidi convidá-los para o memorial e também para o discurso especial. E um deles que convidei, enviei o convite do site com o link, que também tem um vídeo, enviei-lhe e ele analisou e disse que parecia interessante e que ia ver se podia assistir.
Excelente, muito bem. Este colega costuma às vezes fazer algumas perguntas, não é? Sim. Muito interessante. Também vamos perguntar aqui ao irmão Luiz Cardoso. Sabemos que tu diriges um estudo bíblico a um jovem, não é? Queres nos contar como é que aproveitaste ao ir dirigir o estudo bíblico, estender também o convite a pessoas que estão ligadas ao estudante? Já há algumas semanas estou estudando jovem e a mãe dele também é muito apoiadora. Então, já que estamos nesta campanha dos convites, eu decidi da próxima vez que fosse lá visitar, então dar o convite. E quando cheguei lá para dar o convite à mãe e ao filho, também estava lá a vizinha. E como não há duas sem três, dei o convite a todos. E felizmente todos aceitaram e disseram que então iriam estar presentes. Na próxima visita que eu fiz, também ofereci o estudo à mãe do jovem e ela felizmente aceitou, e durante esta semana então irei passar com uma irmã e para iniciar o estudo. Olha que interessante. Então quer dizer que convite foi para a mãe, a vizinha também combinou para ir junto, né? E resultou um estudo. Excelente. Vamos entrevistar também aqui a irmã Denise. A irmã Denise Lopes, não é? Dá aulas online, não é? Sim. Quer nos contar como é que aproveitou o conhecimento que tem de alunos, por exemplo, para estender o convite? Eu mandei alguns convites para algumas pessoas, alguns conhecidos que moram aqui em Braga. Eu posso contar agora? Isso, ou seja... Enviou por que e-mail já agora? Eu enviei por WhatsApp. Pelo WhatsApp, muito bem, excelente. Pois é que realmente uma das alunas não ficou só por aqui, não é? Quer contar então a revisita, como é que ocorreu? Não, foi até assim, eu tinha acabado de dirigir um estudo bíblico, né? Estava dirigindo online também, pelo Skype, e depois eu parei aquele estudo e ia começar a trabalhar, dando aula. E é engraçado que eu geralmente deixo muitas janelas abertas, né, com o material que eu preparei, para depois compartilhar com a pessoa. E na hora que eu fui compartilhar o ecrã, né, a tela do computador, com uma jovem senhora que estuda comigo, apareceu o Seja Feliz para Sempre. Aí ela olhou para a tela e falou assim: aproveitando que eu estou vendo aí falando sobre Jesus, eu gostaria de perguntar para você se aquele convite que você me mandou, a comemoração vai ser no Altice de Braga. Eu falei, sim, vai ser no Altice. E o que significa esse evento? Aí eu expliquei que era a comemoração da morte de Jesus, que ele estipulou que comemorássemos uma vez por ano, e que era tão importante, e que se ela quisesse saber mais, que haveria um discurso explicativo falando sobre por que estávamos ali reunidos, né? E depois voltei para o livro e falei daquele livro que eu também dirigia estudo bíblico, só que era gratuito, não cobrava nada. Aí ela, sério? Eu falei, sim, é de graça. E se você quiser, eu posso fazer esse estudo com você. Aí eu apresentei assim rapidamente, olha quanto texto bíblico que nós estudaremos, mostramos para as pessoas, né? E temos também um vídeo, que esses vídeos são maravilhosos. E se você quiser, eu posso fazer esse estudo bíblico com você. Você quer? Aí ela falou que sim, que queria. Então, eu falei, então vamos marcar assim, um dia e um horário para fazermos talvez meia hora ou 15 minutos. E ela compartilhou assim comigo que queria sim e que amanhã já vamos marcar o dia e o horário para começar. Mas eu estou pedindo a Jeová que dê tudo certo, mas o mais engraçado é que eu descobri que ela mora aqui pertinho do Salão do Reino. Olha que interessante. Um prospectivo estudo online aqui, pertinho. Muito obrigado, irmã Denise, e a todos os irmãos que participaram em partilhar as vossas experiências. Queridos irmãos, sem dúvida que é uma ocasião muito especial e queremos aproveitar ao máximo. Esdras, no passado, também fez uma preparação para uma ocasião especial. Vamos ver Esdras capítulo 7, versículo 10. Então, Esdras 7, 10, diz assim: Esdras tinha preparado o seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar os seus decretos e decisões judiciais em Israel. Então, Esdras preparou o quê? O seu coração. Então, hoje também precisamos preparar o nosso coração para este evento especial. Como podemos preparar?
Bem, é interessante que aqui nos vem mostrando o nosso manual de atividades, que uma das formas é por seguirmos a programação de leitura da Bíblia para esta época. E nós já temos o trabalhinho todo preparado. Temos aqui, por exemplo, os irmãos vejam, temos o link da página 8 e 9 do manual, e nós aqui podemos ver os textos que descrevem os eventos de cada dia. Vemos também aqui as imagens que a organização preparou para podermos visualizar, podermos mentalizar o que Jesus passou, também o que ele ensinou nesses últimos dias. Também temos aqui o link para o livro, o livro que descreve também mais pormenorizadamente os eventos, Jesus, o caminho, e remete para o capítulo correspondente. Que interessante. Por isso, queremos aproveitar esta ferramenta ao máximo também para preparar o nosso coração. Há algo mais que nós podemos preparar? Sem dúvida. Romanos capítulo 15, versículo 7. Vamos ver também, por favor. Romanos 15, 7. O apóstolo Paulo disse o seguinte para os primitivos cristãos: portanto, acolham-se uns aos outros, assim como Cristo também vos acolheu, visando glória para Deus. Como é que nós podemos acolher? Sem dúvida, queridos irmãos, vamos receber muitas pessoas no local do memorial. Como nós podemos ser acolhedores? Bem, uma das formas é por apresentarmos um sorriso, um caloroso sorriso, um cumprimento amigável a todos aqueles que irão aparecer. Vai ser fácil distinguir, não só pela vestimenta, mas provavelmente até vem com um convite na mão, não é? Então vamos dar as calorosas boas-vindas. Convidar, por exemplo, para sentar do nosso lado, partilhar a nossa Bíblia, o nosso cântico. Por exemplo, ao fim do memorial, podemos nos disponibilizar para responder algumas perguntas que possam ter. Se não tivermos muito tempo, podemos, por exemplo, dizer simplesmente: olha, gostaria de saber o que você achou do programa. Como é que posso entrar em contato consigo? Não faz mal se a gente não lembrar dessas palavras, basta a gente dizer. A gente pode se comunicar pelo WhatsApp? Mas, sem dúvida, que se fizermos assim, vamos estar dando calorosas acolhidas. Bem, a organização também achou importante nós voltarmos a ver o vídeo Como Fazer o Pão do Memorial. Vamos prestar atenção ao vídeo. Aquilo foi algo de que eu nunca me esqueci. Eu observava a minha mãe enquanto ela preparava com cuidado o pão para o memorial da morte de Cristo. Ela levava aquilo muito a sério, por causa do seu significado especial. Na noite antes de morrer, Jesus disse aos seus discípulos: este pão representa o meu corpo. Depois de passar o pão e o vinho, Jesus disse: persistam em fazer isto em memória de mim. E é isso o que nós fazemos até hoje. Lara, podes trazer uma farinha, por favor? Obrigada. Na verdade, era fácil fazer o pão. Lembras-te do que é que colocamos a seguir? Água? Isso mesmo. Nós podemos colocar mais alguma coisa? Não, sabes, é muito importante fazer o pão exatamente como era feito nos dias de Jesus. Só farinha de trigo e água. Só isso. E se as pessoas não tiverem farinha de trigo?
Nesse caso, pode-se usar outro tipo de farinha de arroz, de cevada, de milho ou de outro cereal semelhante. Não se pode usar nada além de farinha e água, nem sequer fermento. Nem mesmo sal? Nem mesmo sal. Lembras-te do que Jesus disse em Lucas 16:10? Quem é fiel no mínimo também é fiel? Lembras-te do resto do texto? Não muito. Muito bem. E nós queremos ser fiéis a Jeová em todas as coisas, não é? Depois de a misturar bem, ela sovava a massa. Amassava, até ficar uniforme. Depois, a minha mãe deixava-me estender a massa. A seguir, colocávamos a massa numa forma levemente untada com óleo e punhamos a cozer. Quando ficava pronto, não se parecia com o pão que nós estamos habituados a ver. Tinha uma aparência simples, era seco e partia-se muito facilmente. Ficava muito bom. E ficávamos tão felizes por levar o pão para o salão do reino. Hoje, quando preparo o pão do memorial, lembro-me com muito carinho desses momentos. Mas mais importante ainda, lembro-me do que Jesus fez por todos nós. É um grande privilégio contribuir um pouco para a noite mais importante do ano. Será este o último memorial? Bem, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, queridos irmãos, que nós vamos fazer o nosso melhor para convidar as pessoas no nosso território, para prepararmos o nosso coração para esta ocasião tão especial e por acolhermos calorosamente os que irão estar conosco presentes. Se assim fizermos, sim, vamos estar preparados para este dia mais importante do ano. Obrigado, irmão António, pela parte excelente que nos mostrou como podemos estar preparados para este dia tão importante. Vamos dar atenção ao irmão Alexandre Carvalho, que irá dirigir o estudo bíblico de congregação, lição número 41, pontos 1 a 4. O irmão Emílio irá fazer a leitura dos parágrafos. Então hoje já abordamos o tema tomar más decisões e as consequências a que isso leva. Então, sobre este tema, sobre o que a Bíblia diz sobre o sexo, nós queremos perceber quais são os pensamentos de Jeová, o que Jeová pensa, queremos saber como nos proteger para tomarmos boas decisões e para isso temos a lição 41, como já foi mencionada, para nos ajudar a obter essas informações. Então, desde já pedimos ao nosso irmão Emílio Moutinho para ler para nós o parágrafo introdutório e o primeiro parágrafo. Por favor. Muitas pessoas não se sentem à vontade para falar sobre sexo, mas a Bíblia é muito direta ao falar sobre este assunto, só que faz isso de forma respeitosa. O que ela diz
é para o nosso bem. Isso faz sentido, já que Jeová é o nosso Criador e sabe o que é melhor para nós. Ele diz o que temos de fazer para lhe agradar e o que nos vai ajudar a ser felizes para sempre. O sexo é um presente de Jeová. É algo que Ele quer que exista apenas entre o homem e uma mulher que se casaram. Esse presente permite que os casais não só tenham filhos, mas também expressem o carinho e o amor que sentem um pelo outro de uma forma natural e prazerosa. A palavra de Deus diz: alegra-te com a esposa da tua juventude. Jeová quer que o marido e a esposa sejam fiéis um ao outro. Por isso, um cristão nunca cometeria adultério. Então, antes de fazermos a pergunta, pedimos a alguém na assistência, ou aqui ou no Zoom, para ler Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Vamos pedir aqui à nossa irmã Inês Cardoso, por favor. O casamento seja honroso entre todos e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam a imoralidade sexual e os adúlteros. Obrigado, irmã. Então a pergunta é: qual é o ponto de vista de Jeová sobre o sexo? Vamos começar ali com o Tiago, por favor, jovem Tiago. O ponto de vista de Jeová sobre o sexo é que é certo desde que se amem um ao outro, sejam casados e que sejam fiéis um ao outro. Obrigado, Tiago. Ainda a irmã Maíra. Então, aqui o parágrafo deixa bem claro, né, que o sexo é um presente de Jeová, né, que Jeová não é contra o sexo. Né? Jeová quer que o sexo exista, mas entre apenas o homem e uma mulher que se casaram, né, porque permite que as pessoas tenham filhos, e não só isso, Jeová também pensou que isso seria uma forma de expressar o carinho, né, e o amor entre o casal, né, uma forma natural. E em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, Jeová diz: alegra-te com a esposa da tua juventude. Obrigado, irmã Maíra. Irmã Dulce. E o texto de Provérbios, capítulo 5 e versículo 18, mostra que o sexo não é apenas uma função biológica, não é? As expressões extasiar-se e inebriar-se mostram então que pode ser uma fonte de prazer, quer para o marido, quer para a esposa. Portanto, marido e esposa, quando dão atenção a este detalhe, não ser apenas uma função biológica, mas ser uma fonte de prazer, então certamente que vai ser um casamento bem-sucedido. Excelente, obrigado, irmã Dulce. Mais alguma participação? Vamos passar à leitura do segundo parágrafo. Irmão Emílio, por favor. A Bíblia diz que os que praticam imoralidade sexual não vão herdar o reino de Deus. A palavra grega usada na Bíblia para imoralidade sexual é porneia. Essa palavra inclui 1. Relações sexuais entre pessoas que não são casadas entre si. 2. Homossexualismo. E 3. Bestialidade, ou seja, fazer sexo com animais. Quando fugimos da imoralidade sexual, nós agradamos a Jeová e fazemos bem a nós próprios. Vamos fazer a questão, colocar a questão: o que é imoralidade sexual? Irmão Micael, aqui à frente, por favor. Na Bíblia a palavra para a imoralidade sexual é porneia, e essa palavra inclui várias coisas, inclui a relação sexual entre pessoas que não são casadas. Segundo a nota, fala também de estimulação intencional dos órgãos sexuais de alguém. Inclui também o homossexualismo e a bestialidade. Obrigado, irmão Micael. Ainda a irmã Cristina Costa Cabral. Achei interessante mencionar aqui a bestialidade, porque às vezes pode-nos passar um bocadinho ao lado. Mas segundo um estudo que foi feito num determinado entre casados e solteiros, ou seja, as relações sexuais com animais, 70% das pessoas que apresentavam perturbações mentais tinham relações sexuais com animais. E isto é mais real do que nós podemos imaginar. Por isso é muito importante que a Bíblia e que Jeová traga atenção a este aspecto.
Obrigado, irmã Cristina, por trazer a atenção a essa estatística. Sem dúvida, a Bíblia fala abertamente sobre este tema, sem tabus. E vamos aprender agora mais sobre este assunto e vamos ver como fugir da imoralidade sexual. Então, vamos pedir um leitor, uma leitora, para lermos Gênesis, capítulo 39, versículos 1 a 12. O irmão Ruben Barroso, aqui à frente, por favor. José foi levado para baixo para o Egito, e um egípcio chamado Potifar, que era um oficial da corte de Faraó e chefe da guarda, comprou os ismaelitas, que o tinham levado para lá. Mas Jeová estava com José, e em resultado disso, ele tornou-se um homem bem-sucedido, e ficou responsável pela casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Jeová estava com ele, e que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. José achava favor aos seus olhos e tornou-se o seu servo pessoal. Assim, Potifar encarregou-o da sua casa e deu-lhe responsabilidade sobre tudo o que era seu. A partir do momento em que o egípcio o encarregou da sua casa e de tudo o que era seu, Jeová abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção de Jeová estava sobre tudo o que ele tinha em casa e no campo. Por fim, Potifar deixou tudo o que era seu aos cuidados de José, e não se preocupava com nada, a não ser com o que comia. Além disso, José tornou-se bonito e de belo porte. Algum tempo depois, a esposa do seu senhor começou a reparar em José e a dizer: "Deita-te comigo." Mas ele recusava-se e dizia à esposa do seu senhor: "O meu senhor nem sabe o que há comigo na casa, e tudo o que ele tem entregou ao seu cuidado. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e ele não me negou absolutamente nada, a não ser a si, porque é sua esposa. Portanto, como poderia eu cometer esta grande maldade e realmente pecar contra Deus?" Assim, dia após dia, ela falava com José, mas ele nunca concordou em se deitar com ela, nem em estar com ela. Mas em certo dia, quando ele entrou em casa para fazer o seu trabalho, nenhum dos servos da casa estava lá. Então, ela agarrou-o pela roupa e disse: "Deita-te comigo." Mas ele deixou a roupa nas mãos dela e fugiu para fora. Obrigado, irmão Ruben. Então, o que é que motivou José a fugir? Irmão Henrique, ao fundo, por favor. Com certeza, José deve ter pensado com antecedência qual era o ponto de vista de Jeová sobre o casamento. Ele sabia que Jeová tinha criado o casamento como sendo uma união entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Provavelmente José conhecia a história de como Jeová protegeu a sua bisavó, Sara, em 2 ocasiões, que ela podia ter sido violada. Então, meditando em tudo o que José sabia sobre Jeová, ele conseguiu entender o que era certo e o que era errado aos olhos do seu Deus. E como ele amava tanto a Jeová, estava decidido a fazer o que era justo. Daí ele ter fugido da imoralidade sexual. Obrigado, irmão Henrique. Irmã Paula. O versículo 10 mostra até que José teve que dizer não várias vezes, né, à esposa de Potifar. E depois, finalmente, ele teve que fugir. Agora, se José ele ficasse a pensar em sexo, né, ou ficasse criando fantasias sexuais a respeito da esposa de Potifar, dificilmente ele teria conseguido ser fiel a Jeová. Mas como para ele a amizade com Jeová era a coisa mais importante, né, que ele tinha, ele conseguiu se manter íntegro. Então isso mostra que alimentarmos a nossa mente com coisas salutares, né, com coisas sadias, nos ajuda a seguir as leis de Jeová. Obrigado, irmã Paula. Irmã Gabriela. É interessante também notar que só a simples ideia de fazer o que a esposa de Potifar queria era repulsivo aos olhos de José. Como diz o texto, o seu amo confiava nele e entregou-lhe tudo, menos a sua esposa. Por isso, como o seu amo confiava nele, José sabia isso, mas também nota-se que aquilo que lhe causava ainda mais repulsa era desagradar a Jeová. Por isso é muito também notável da parte de José. Obrigado, irmão José Ernesto. É muito interessante porque José era filho de Jacó e ele sabia que o seu pai tinha várias mulheres, porque Jacó era polígamo, não é? Mas isso não serviu de desculpa para ele ter mais do que uma mulher, pelo menos neste momento. E uma mulher
que não lhe pertencia, que não era dele, já tinha realmente um dono, assim como o dono também tinha uma dona, não é? O marido de Potifar, a dona dele era Potifar, a dona dele era Potifar. Mas é muito interessante ver todo o contexto da vida de José. Podia haver justificações de fuga, mas não houve. Porquê é que nós achamos que José tomou uma boa decisão? Peço desculpa, irmãos, o tempo não é muito. Porquê é que nós achamos que José tomou uma decisão? Irmão José Carlos. Lá no versículo 9, o próprio José descreve isso como uma grande maldade, ou seja, iria resultar em grande mal, em grande dano, primariamente para a sua amizade com Jeová, mas também para a sua relação com o seu amo e até para a sua própria consciência. Ora, ele poupou todo este dano por fazer aquilo que era correto. Muito bem. Vamos ver agora como é que os jovens podem imitar a José e fugir da imoralidade, por observarmos um vídeo que foi preparado para isso. Fuja da imoralidade. Vamos observar. Ultimamente, a minha mãe tem trabalhado muito, mas eu gostava que ela trabalhasse mais para Jeová. Eu vou tentando ajudar no que posso. A propósito, eu sou o Jim. O meu dia na escola começa sempre da mesma maneira. Primeiro, bebo um copo de água. Depois, digo olá ao Jun. Ele é da minha congregação. E a seguir, encontro a Mi Kyung. Eu digo olá, ela diz alguma coisa inteligente e eu tento ir-me embora. Mas hoje é diferente. Ela tem dificuldades a matemática e precisa da minha ajuda. Eu não quero ser mal educado, mas se eu a ajudar nos trabalhos de casa, a nossa relação pode ir longe demais. Ela é mesmo gira. Como é que se diz não a uma rapariga como ela? Mas por que é que eu não consigo tirá-la da minha cabeça? Quando os meus tios vêm à minha casa, as coisas correm melhor. Até a minha mãe garante que está em casa na noite em que jantamos juntos e vemos o broadcasting. O meu tio quer sair comigo à pregação este fim de semana. Talvez isso me ajude a pôr as ideias no lugar. Jeová deve estar desapontado comigo. Eu precisava de falar com alguém. Foi difícil, mas eu contei tudo ao meu tio. Senti-me culpado por gostar de receber a atenção daquela rapariga. Nós lemos Gênesis 39, 7 a 12. Eu já conhecia o relato da esposa de Potifar, mas o meu tio mencionou uma coisa em que eu nunca tinha pensado antes.
José disse à esposa de Potifar: como poderia eu cometer esta grande maldade e realmente pecar contra Deus? Mas por que é que José teve de fugir? José rejeitava a atenção dela todos os dias, mas ela não desistia. Na mente dela, a questão não era se José ia ceder, mas quando. Portanto, as coisas chegaram a um ponto em que José teve de fugir. Eu expliquei-lhe porque é que estava a acabar com a relação, mas ela não desistiu. Sabem qual foi a última coisa que ela me disse? Que eu era um cobarde. Mas ela está enganada. Nós nunca somos cobardes quando fugimos para Jeová. Então este irmão foi bem sucedido a fugir da imoralidade sexual como José. No caso dos jovens, podem imitar de que forma? Os irmãos podem mencionar alguns aspectos do perfil deste irmão, que rotina diária é que ele tinha, que tipo de espiritualidade é que tinha, que conceito tinha acerca do trabalho, como procura lidar com os desafios, como é que ele reagia a conselhos, quais eram o tipo de amizades que ele valorizava, também foi mencionado, que tipo de aluno é que ele era. Há muitos aspectos, este vídeo menciona tantos aspectos sobre o perfil deste irmão, sintam-se à vontade. Como é que os jovens podem imitar José? Irmã Celina, por favor. No vídeo vimos que este jovem foi ajudado pelo seu tio, não é? Que lhe mostrou exatamente o relato de José, e uma das particularidades que lhe tocou foi ver que José teve que dizer não muitas vezes devido à insistência da esposa de Potifar, porque a questão não era se José iria ceder, mas quando José iria ceder. É que José não podia simplesmente pedir a demissão e ir embora. Ele trabalhava ali, ele era escravo de Potifar, portanto, ele só tinha uma escapatória, era fugir. E esse foi o ponto que ele percebeu, que também tinha de fugir da imoralidade devido àquela tentação daquela jovem na escola, e foi bem sucedido. E os nossos jovens também imitam esse exemplo de José, por procurarem terem a sua consciência bem treinada. Vimos que esse é um dos pontos. A consciência é como um sensor de um carro. Quando está a estacionar, o sensor vai apitando. E é bom que nós paremos, se não o fizermos, vai bater. Então, da mesma forma, a consciência dá os sinais. Foi o que aconteceu com esse jovem. Então, quando ele viu esses sinais alarmar, ele contou ao seu tio e recebeu ajuda devida e tomou a decisão certa. Então, da mesma forma, isso vale para os nossos jovens e para cada um de nós também. Obrigado, irmã Celine. Irmão Wellington. Então, o jovem foi sábio. Nós sabemos que não tem como você evitar que um pássaro sobrevoe sobre sua cabeça, mas você tem como evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Ou seja, o jovem ele viu que ele não estava conseguindo tirar da mente dele aquele pensamento de ver só aquela, por assim dizer, aquela rapariga na frente dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele procurou a ajuda necessária, que foi de um irmão de confiança dele, o tio dele, e o ajudou. E, assim, ele pôde tomar boas decisões na vida dele, por assim dizer, não deixar que aquele pensamento fosse evoluindo ao ponto dele cometer adultério. Obrigado. Irmão Rubén Branco, aí também. Achei interessante que ele tenha noção de quando é que tudo começou. Ele notou que foi quando ela precisou de alguma coisa da parte dele, que era na parte da matemática, algo que ele até parecia que era bom, e ainda assim ele já aí notava que alguma coisa não estava correta, do ponto de vista dele, da consciência dele. Às vezes são coisas simples, coisas que nós podemos achar numa primeira instância que não são más, e ele não tinha nada de errado em ensinar àquela jovem matemática, mas sentiu logo que era capaz de não conseguir controlar os seus impulsos emocionais e sexuais. Então isto é um bom exemplo para os jovens, porque às vezes coisas em si que não estejam erradas, mas se não tivermos a capacidade de nos controlarmos, então temos que pôr um travão. Obrigado. Da irmã Débora. Obrigado, Ruben.
Isto também nos ensina muito sobre situações que podem ser potencialmente perigosas, tanto para jovens como jovens adultos, tanto no trabalho como na escola. Quando existe interesse ou interesse da parte do sexo oposto, isso pode constituir um potencial perigo. Obrigado, irmã Débora. Ainda podemos incluir aqui estas duas perguntas. Que situações é que poderiam levar alguém a cometer imoralidade e como é que poderíamos nos proteger ou fugir dessa imoralidade? Irmão Luís Cardoso. É interessante 1 Coríntios 6,18, que mostra o verbo grego usado foi fugir ou correr de. Isto mostra que era como os cristãos deviam agir. E alguns sugerem que esta referência foi o que aconteceu com José. Ele correu sem hesitar. E no grego original, se formos ver, o verbo está no presente, o que também nos dá o conselho para nós. Por isso nós devemos correr sem hesitar quando surgem essas oportunidades. Obrigado a todos. O tempo esgotou-se. Agradecemos a todos as participações, mesmo quem levantou e não pôde comentar. Os irmãos farão bem em considerar este ponto 4 também. Você pode vencer as tentações. Vamos dar agora a palavra ao nosso irmão André. Muito obrigado também ao irmão Alexandre e a todos os irmãos que comentaram de forma espontânea e livre. Esta reunião ajudou-nos a perceber que devemos tomar boas decisões, para isso devemos pensar nas consequências, ajudou-nos também a preparar-nos ainda melhor para o dia do memorial, mas para a semana vamos fazer como que um check-up, uma análise ao nosso coração figurativo. Para isso vamos começar por considerar onde é que está o coração de Jeová e como podemos imitar Jeová nisso também. Por isso, desejamos a todos uma boa preparação. Vamos agora ler uma carta da filial, no fundo um anúncio muito alegre que recebemos da filial. Preparativos para retomar as visitas às instalações de Betel. Conforme mencionado na atualização do Corpo Governante número 2 de 2023, a partir de quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, vão ser retomadas as visitas às instalações de Betel em todo o mundo. Inicialmente, por motivos de saúde e segurança, o número permitido de pessoas nas visitas será consideravelmente reduzido. Se não surgirem dificuldades significativas, o número permitido de pessoas será gradualmente aumentado. Se tiver interesse em visitar Betel, por favor use a funcionalidade de marcação de visitas no site jw.org que se encontra em quemsomos/visitas a Betel. Esta funcionalidade estará disponível a partir da segunda-feira, dia 27 de março. Por favor, leve em conta que não deve vir a uma visita guiada a Betel se tiver testado positivo à Covid-19, se tiver sintomas de constipação ou gripe, ou se tiver estado recentemente em contacto com alguém que testou positivo à Covid-19. No caso da filial em Alcabidez, conforme anteriormente anunciado, estão a decorrer várias obras de renovação. Assim, só será possível efetuarem-se visitas às instalações da filial a partir de 1 de setembro. Ainda assim, o número de pessoas autorizado a visitar a filial em cada dia será limitado. Devido às várias obras em curso, os visitantes poderão visitar a área da recepção, a área do museu, onde se encontram algumas atividades interativas, a expedição e o exterior. Agradecemos desde já a sua cooperação com estas orientações e saiba que estamos desejosos de receber a sua visita. Agradecemos a todos a vossa atenção e também a participação de todos. Vamos finalizar por entoar um cântico de louvor a Jeová Deus. Convidamos a todos a fazê-lo de pé, o cântico 135, e depois no final o irmão Luís Cardoso irá representar-nos em oração.